A Bíblia nos ensina as atitudes de uma pessoa vencedora e através das ações de Moisés nós vamos aprender como devemos proceder diante das adversidades. Esse é o estudo de número 867 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. O mesmo Deus que deu a vitória a Moisés e ao povo israelita é o Deus a quem nós servimos e Ele está conosco todos os momentos. Vamos ao nosso tema, aprendendo com Moisés, um grande vencedor. O nosso texto base está em Deuteronômio, capítulo 31, verso 8, que diz: o próprio Senhor marchará à tua frente, Ele estará sempre contigo, nunca te deixará, jamais te abandonará. Não tenhas medo, nem te apavores. A vida de Moisés é uma vida de milagre desde o início, porque desde pequeno ele foi guardado e foi protegido pelo Senhor. Antes de Moisés nascer, Faraó tinha feito um decreto onde todos os bebês do sexo masculino, filho dos hebreus, deveriam ser mortos. Êxodo, no capítulo 1, verso 22. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis. Assim que Moisés nasceu, a mãe dele não matou, não o lançou no rio. Ao contrário, ela o escondeu, mas foi por somente 3 meses. Após esse tempo, ela teve uma estratégia. Ela fez uma arca de barro e betumou. Ela colocou Moisés dentro. Ela colocou Moisés na arca dentro do rio, nas margens do rio. E ele foi encontrado pela filha de Faraó. Êxodo no capítulo 2, verso 6. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse dos meninos dos hebreus: é este. Miriam, a irmã de Moisés, ela observava o que aconteceria com ele lá na beira do rio, e assim que ela viu a princesa egípcia com ele no colo, ela propôs chamar uma hebreia, uma ama de leite, para poder criar o bebezinho. E quando a princesa egípcia falou que poderia chamar, o que Miriam fez? Ela foi e chamou Joquebede, a mãe deles, e ela o criou e ainda recebeu salário. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é maravilhoso. E quando Moisés já estava maior, ele foi morar lá no palácio de Faraó, mas como filho da filha de Faraó. Atos capítulo 7, o verso 21 e o verso 22 diz: entretanto, quando teve de ser abandonado, a filha do Faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. E assim Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se um homem poderoso em palavras e obras. Aquele menino que nasceu com sentença de morte decretada se tornou um homem poderoso em palavras e em obras. Deus agiu transformando aquela maldição em bênção. Moisés, ele teve falhas, ele era um ser humano, ele estava preso no corpo do pecado, ele nasceu em pecado, como Davi fala no Salmo 51, verso 5, reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu minha mãe. O único homem perfeito foi Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E nós veremos que Moisés, na primeira atitude, ele reconheceu que ele era um homem limitado. Quando Deus o chamou para libertar o povo israelita, que estavam como escravos lá no Egito, Moisés reconheceu que ele tinha limites,
que ele era um homem falho. Êxodo no capítulo 4, verso 10, que diz: então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés, após ouvir as promessas de Deus, ele falou ao Senhor da limitação dele. Ele não se achou um homem perfeito, ele mostrou ao Senhor as falhas dele. Romanos no capítulo 12, verso 3 diz assim: porquanto pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmos além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Então Moisés, ele mostrou ao Senhor que ele não era um homem perfeito. Ele mostrou a limitação que ele tinha. A segunda atitude, Moisés mostrou que temia o Senhor. Temer é respeitar, é adorar, é tributar grande respeito ou reverência. Êxodo capítulo 3, verso 6 diz: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Imagina, Deus falou com Moisés, Moisés ouviu a voz de Deus e Moisés era um homem que temia o Senhor. A terceira atitude de Moisés, ele não duvidou da promessa do Senhor. Ele sabia que o Senhor estava com ele e foi num momento de grande provação. Deuteronômio capítulo 4, verso 31, pois Yahvé teu Senhor é Deus misericordioso, ele não te abandonará, nem te destruirá, nem desprezará a aliança que com juramento firmou com os teus pais. Este é o nosso Deus, o Deus misericordioso, o Deus que não nos abandona, o Deus que não destrói, o Deus que não nos despreza, mas nós devemos ser tementes ao Senhor, sermos obedientes ao Senhor e servir ao Senhor com o coração inteiro. Moisés, ele não ficou olhando os obstáculos que surgiam diante dele. Ele cria no Senhor e ele sabia que o Senhor tinha todo o poder para cumprir a promessa. Êxodo capítulo 14, verso 22 diz: e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro, à sua direita e à sua esquerda. Muitas vezes Moisés viu a grande mão do Senhor agindo a favor dele, agindo a favor do povo israelita. E Moisés, ele quando estava diante do Mar Vermelho, sendo pressionado pelos israelitas, ele fala com o Senhor e o Senhor fala com ele e ele creu na promessa do Senhor. A quinta atitude de Moisés, ele dependia do Senhor em todas as coisas que ele fazia e o Senhor o fazia vencedor, porque o Senhor era com ele. E nós vamos rever o nosso texto base que está em Deuteronômio no capítulo 31, verso 8, que fala assim: o próprio Senhor marchará à tua frente, ele estará sempre contigo, nunca te deixará, jamais te abandonará. Não tenhas medo e nem te apavores. Quantas pessoas ficam amedrontados, quantas pessoas ficam paralisados diante de situações difíceis, mas o Senhor, ele fala contigo neste momento. Ele é o mesmo Deus, o Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus de eternamente. Ele estará contigo, ele te sustenta, ele te fortalece, ele não te abandona. E ele fala para você: não tenhas medo, não te apavores diante da situação, porque a tua vitória vem do Senhor. E Moisés, ele era dependente, ele era submisso ao Senhor, ele era obediente, ele seguia as ordens do Senhor. Não existe dependência sem submissão. Assim como Jesus ensinava as multidões, vamos ver em Lucas capítulo 9, o verso
verso 23 que diz: e Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Para sermos vencedores, nós precisamos viver na dependência de Deus, nós precisamos negar tudo aquilo que existe dentro de nós, os nossos desejos, aquilo que não agrada a Deus, e devemos seguir a Jesus dia após dia. E não existe dependência de Deus sem obediência. Moisés era obediente ao Senhor em todas as ordenanças de Deus. No livro de João, capítulo 14, verso 23, diz assim: Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele o nosso lar. Olha que mensagem linda que o Senhor nos diz neste dia. Se nós amamos o Senhor, nós temos que obedecer à palavra do Senhor, porque a obediência é prova de amor. E lindo ainda você saber que o Espírito Santo do Deus Altíssimo faz de você uma habitação. Você é a morada do Espírito Santo de Deus. Não é maravilhoso você poder saber? Êxodo no capítulo 40, verso 16, está escrito que Moisés realizou tudo em conformidade com o que o Senhor lhe havia ordenado. Moisés, ele era um homem obediente. Lembra? Obediência é prova de amor, mas também é prova de confiança, é prova de dependência em Deus. Nós não podemos nos esquecer que Moisés não era perfeito, porque ele era um ser humano, e como todo ser humano que nasceu no corpo do pecado, precisa do Senhor, porque o nosso Senhor, que faz de nós habitação, ele nos conduz, ele nos ensina, e ele está conosco sempre. E não existe dependência de Deus se não tiver confiança em Deus. Confiança é você acreditar, mas é acreditar plenamente, é você acreditar com certeza. No Salmo 9, verso 10, o rei Davi fala assim: em ti confiam todos os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, jamais abandonas aqueles que te buscam. Você tem essa confiança que, independente da situação que você está vivendo, pode ser situação favorável, mas também pode ser situação desfavorável, você tem a confiança que o Senhor está contigo? Nós precisamos aprender a confiar 100%, a confiar plenamente no Senhor, porque o Espírito de Deus habita dentro de nós. E Moisés, ele confiava no Senhor. Moisés, ele era fiel ao Senhor. Números capítulo 12, verso 7, contudo, não é assim que procedo para com meu servo Moisés, o mais fiel dos servos de minha casa. Será que o Senhor pode testificar de você o que ele testificou de Moisés para Arão e para Miriam? O Senhor, ele procura fidelidade nos seus servos, e que possamos, assim como Moisés, na atitude de um vencedor, sermos fiéis ao Senhor. O autor do livro de Hebreus nos ensina sobre a fidelidade, sobre a lealdade de Moisés. Hebreus no capítulo 3, verso 5, Moisés foi leal como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser revelado no futuro. Deus falou para Moisés e Moisés creu, e assim devemos nós proceder em todos os momentos, sabendo que o que Deus disse, que a promessa que ele fez, ele é fiel para cumprir. E não existe dependência de Deus se você não crer nele. Não existe dependência sem fé. Hebreus no capítulo 11, verso 6 diz assim: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa a todos quantos se consagram a ele. A fé é essencial para agradarmos ao Senhor, e tudo que o Senhor mandava Moisés fazer, ele fazia. Ele era obediente, ele era
fiel, mas ele tinha fé no Deus Todo-Poderoso. E não existe dependência sem crer na soberania do Deus Altíssimo. Jó 42, o verso 1 e o verso 2 diz: então Jó, ele abre seu coração diante de Deus e declara: sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Será que você pode confiar na soberania de Deus? Será que você pode acreditar que Deus, ele é fiel e que ele está no controle de todas as coisas? Não existe dependência de Deus se você não crê no poder dele. Jeremias capítulo 32, o verso 27, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Para Deus não há impossível. Deus, ele pode realizar todas as coisas. Deus pode transformar todas as situações. Deus pode transformar qualquer diagnóstico. Sabe por quê? Porque ele é o Deus Todo-Poderoso. E viver na dependência de Deus é você viver confiando na fidelidade dele. Neemias no capítulo 1, verso 5 diz: e desabafei. Olha a oração de Neemias. Ó Yahvé, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra, a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Deus, ele é fiel. Você precisa crer na fidelidade dele, porque ele cumpre o que sai da boca dele. Viver na dependência de Deus é você viver confiando de que ele é soberano e que ele está no controle. Eu quis trazer o versículo de 1 Crônicas, capítulo 29, o verso 11, que diz assim: tua é, Senhor, a magnificência, o poder, a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu exaltaste sobre todos como chefe. O Senhor está no controle de todas as coisas. Nada, absolutamente nada, nunca saiu e nunca sairá do controle dele. Moisés, ele reconheceu que Deus estava no controle. Moisés, ele reconheceu a soberania de Deus. Vamos ver Deuteronômio no capítulo 3. O verso 24, Moisés fala assim: ó eterno Deus, meu soberano Senhor, começaste a mostrar a teu servo tua grandeza e o poder da tua mão, pois que força divina há nos céus ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus sinais prodigiosos. Moisés reconhecia a soberania de Deus, a força, o poder, a grandeza do Senhor. Sabe por quê? Porque Moisés sabia que o Senhor estava com ele e Moisés andava com Deus. Moisés tinha comunhão com Deus, quer ser um vencedor, ande com Deus, obedeça ao Senhor, ame ao Senhor acima de todas as coisas. Moisés serviu ao Senhor, ele foi aprovado por Deus, ele não se preocupou em ser aprovado por homens, não. E na rebelião de Coré, Datã e Abirão, Moisés não teve medo. Moisés sabia quem o tinha escolhido para estar na frente do povo de Israel. Números no capítulo 16, o verso 4, o verso 5 diz: quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto e falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Eu vou concluir. Moisés foi um verdadeiro vencedor, foi um grande homem de Deus, um grande exemplo para nós aprendermos com ele. Ele não era um homem perfeito, mas ele serviu ao Senhor com um coração sincero, reto, com um coração verdadeiro. As principais características do vencedor, assim como Moisés foi ser obediente, foi temer ao Senhor,
Senhor, foi confiar no Senhor, amar o Senhor acima de todas as coisas. Moisés viveu na dependência do Senhor, crendo que ele era soberano, que tudo estava no controle dele, e Moisés foi fiel ao Senhor. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais, dá o seu like, e se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar, se inscreva, que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente. Não se esqueça, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, e nos veremos no nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.